E nós pedimos e clamamos, Senhor, que derrama o teu Santo Espírito sobre todas nós, sobre as nossas vidas. Não importa a situação que nós estamos agora. O Senhor gostaria e Ele pede que nos entreguemos a Ele. Irmã, você que está escutando isso, vá pedindo para o Senhor que Ele derrame o teu Espírito, né, sobre todas as áreas da sua vida. Vem, Espírito Santo, sobre todo o nosso entendimento, sobre o nosso agir, o nosso falar, também sobre o nosso pensar. Quantas vezes nós pensamos coisas ruins das pessoas? Quantas vezes nós agimos ou falamos sem pensar, sem imaginar que a gente pode estar magoando aquela pessoa? Espírito Santo, vem sobre nós essa noite. Vem sobre todas as nossas aflições, trazendo a paz que a gente tanto precisa. Sobre tudo aquilo que nos afasta, Senhor, da tua presença durante os nossos dias. Vem, Espírito Santo, derramar, Senhor Jesus, a tua água viva, inundar o nosso coração com a tua água viva. Espírito Santo, venha sobre todas as áreas onde nós não conseguimos alcançar no nosso ser, para que o Senhor possa estar tomando conta, possa estar ajudando, né, possa estar nos restaurando. Vem derramar também os seus dons, Senhor, sobre todas nós, sobre o nosso grupo de hoje. Vem derramar o teu Santo Espírito sobre as nossas conexões de internet, os nossos aparelhos de celular, nosso computador. Vem, Senhor Jesus, ser o sustento que nós precisamos nessa noite, Pai. Vem nos sustentar, vem nos acolher, Senhor, vem nos abraçar, porque eu sei que muitas de nós precisamos disso hoje, do teu amor, do teu acolhimento, Senhor, do teu abraço. E vai, Espírito Santo, cuidando de tudo aquilo que nós deixamos para trás para poder estar aqui essa noite. Vem tirando, Senhor, toda a preocupação daquilo que ficou para trás, daquilo que talvez ficou para amanhã. Vem, Espírito Santo, sobre cada área da nossa vida. Eu também peço que nessa noite, Pai, o Senhor possa derramar teu Espírito sobre a Andressa, sobre a vida dela, sobre a casa dela, Senhor Jesus, sobre a família dela. Vem, Senhor Jesus, sobre todas as suas necessidades mais urgentes, que só o Senhor e ela conhece que necessita. Vem sobre as incertezas e os medos que possam estar afligindo o coração dela. Vem, Espírito Santo. E derrama também, Senhor Jesus, o teu Espírito sobre todo o entendimento da Andressa. Que o Senhor possa usá-la como seu instrumento, Senhor Jesus. Derrame a ela todos os dons necessários para continuar levando mais e mais almas a Ti, Senhor. Nós colocamos também, mãezinha, as nossas vidas sobre as Tuas mãos. A vida da Andressa, do Jeremias, do Diego, do trabalho dela, da casa dela, Senhor Jesus. Vem, mãezinha, sobre todas as áreas das nossas vidas, da vida da Andressa, intercedendo e rogando, mãezinha. Intercedendo por todas as nossas necessidades. Porque onde você está, o seu filho está também. Então, nós precisamos, mãezinha. Vem interceder hoje também sobre a vida da Andressa, protegê-la com o seu manto sagrado. Trazer a ela, mãezinha, toda a paz necessária, todo o entendimento também. E nos ensine, mãezinha, a amar o teu filho como ele merece. Rogue sempre por nós, principalmente pela Andressa, mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deixa eu ver se eu arrumei aqui. Tá dando para me ouvir bem? Ok? Tudo certo? Tudo Então, bem, né? Uma alegria, né, para mim, né, estar aqui hoje nessa noite. Eu queria assim invocar mesmo a presença dos santos anjos sobre nós, né, o anjo da guarda deste grupo de oração, o anjo da guarda da nossa família,
o anjo da guarda de cada uma de nós em particular, né, para que eles intercedam por nós e tragam para nós as bênçãos referentes a esse assunto que nós vamos trabalhar, mas também as graças que são mais necessárias para a vida de cada uma de nós nessa noite. Né, nós invocamos os anjos, sabendo, né, que Nossa Senhora os envia, que ela, que é a rainha dos anjos, está neste lugar, está presente aqui neste grupo de oração e envia, né, os anjos sobre cada um de nós, né, que eles possam tomar posição, possam tomar lugar, né, nos ajudando, nos orientando, nos informando, nos livrando dos males, passando realmente à frente de tantas situações que nós nem temos conhecimento, né, mas que eles têm nos livrado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém, meninas. Amém. Boa noite. Então, nessa noite, né, nesse mês das mães, mês de maio, mês de Maria, né, nós vamos trabalhar então o tema, a iniciar, né, a temática da espiritualidade da maternidade, né? Na semana que vem a gente vai ver mais um pouquinho, né? Uma outra pessoa, Márcia Magno, vai partilhar com a gente um pouquinho, mas eu vou hoje trazer então um pouco daquilo que o senhor colocou no meu coração sobre esse tema, né? Quando me convidaram para estar aqui nessa noite. Então, o tema é espiritualidade da maternidade. E já de começo, né, nós precisamos pensar e entender que a maternidade não é sobre ser mãe, particularmente mãe de filhos biológicos, né? Mas a maternidade é a vocação principal da mulher. Todas nós, mulheres, somos chamadas a ser maternais, somos chamadas a ser mães, né? Dentro das nossas realidades, a maternar, né? Nas nossas vidas. Talvez isso seja um pouco confuso para nós hoje, porque nós viemos, né? Eu tenho 32 anos, né? Então, eu vim de uma geração que foi ensinada muitas vezes que o cuidado, a ternura, o conselho, o coração bondoso, a capacidade de ouvir, a capacidade de se colocar na vida de outra pessoa que você não conhece, sejam fraquezas, né? E o conhecimento de Deus, né? O conhecimento daquilo que a igreja fala sobre a mulher, vai nos ajudando a fazer um caminho inverso. Não que seja fácil, simples e tranquilo, pelo contrário, né? À medida que nós vamos caminhando nessa espiritualidade da maternidade, a gente vai confrontando partes da nossa própria criação, partes da cultura, né? E muitas vezes da forma como a gente foi ensinado, né? E a forma como a gente se vê como mulher, a gente vai vendo que não é bem assim que Deus quis no princípio. Não é isso que Deus quer para a mulher. E muitas vezes, né? Conforme a gente vai caminhando, a gente vai sendo curada e a gente vai entendendo o porquê da gente sofrer tanto em determinadas áreas da nossa vida, que a gente tem negado a maternidade, a qual nós somos chamadas, né? É, eu não sei como é para você, né? Mas quando se fala em maternidade, para mim vem uma coisa assim. Eu sou mãe do Jeremias, estou grávida da Catarina agora, entrei em 6 meses e meio, com a graça de Deus, de gestação. Mas quando se fala falava em maternidade antes de eu ser mãe, a sensação que eu tinha e aquilo que se apresentava para mim, pela forma, né, como os amigos falavam e tal, era de uma coisa assim muito pesada, difícil, que você nunca mais vai ter tempo para você, que você nunca mais vai conseguir fazer suas coisas em paz, que você nunca mais vai conseguir olhar só para você, que você só vai olhar para a criança e algumas coisas assim, como se a vida da maternidade fosse uma vida ingrata e que traz não felicidade, traz momentos de alegria, mas aonde a gente como mulher não poderia se completar, né? Não sei como é para você, né, essa experiência, né, de como a maternidade chega até você, né? A terceirização da educação, a terceirização dos cuidados da criança, a forma de educar, mas também a forma de amar, a forma de demonstrar amor, né? Então
muitas vezes para nós, quando se fala em maternidade, a gente não tem uma visão clara do que seria a vontade de Deus para nós, né, enquanto mulheres, quando se fala desse assunto. Então, nessa noite, o desejo do meu coração é que a gente possa ir um pouquinho, né, para dentro dessa visão do que Deus quer para a mulher, através de ter colocado no coração da mulher a vocação à maternidade, né? A vocação, irmãs, ela é um chamado maior que o dom. Então, assim, a vocação é um chamado maior do que o dom de ser mãe. São duas coisas distintas, né? Existe a vocação à maternidade, a que toda mulher é chamada, justamente já pela sua concepção, da formação da mulher, que nós vamos ver um pouquinho hoje, e o dom da maternidade, que é concedido a algumas mulheres, que é o dom de gerar filhos. Né? Então a gente precisa separar as duas coisas um pouco, né? A geração dos filhos, a transmissão da vida é um dom, né? Que realmente, assim como todo dom, é dado de graça, né? E é um chamado especial que Deus faz a algumas mulheres, né? Algumas famílias. Mas não são todas as famílias que terão filhos biológicos, não são todas as mulheres que poderão gerar, não são todos os homens que poderão gerar, e nem por isso a vocação fica diminuída. Nem por isso esse chamado maior de Deus é menor, entende? Dando para me entender? Então, existe esse chamado à maternidade, ele é maior que o dom. E como é que ele vai se realizar na nossa vida? À medida que a gente vai assumindo o que é feminino, a vocação à maternidade ela vai aparecendo naturalmente no nosso dia a dia. Nós vamos vendo que algumas características de maternidade já estão inerentes, né? Já estão presentes no nosso coração. Então, nós vamos começar vendo lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Deus os cria a imagem e semelhança dele. E Deus já coloca características em cada um deles, né? No homem e na mulher. E os faz diferentes. Não que o homem seja melhor que a mulher ou a mulher seja melhor que o homem, mas eles são complementares, né? Existe algo do feminino que complementa o masculino e algo do masculino que complementa o feminino, né? São realidades unificadas, né? Quando Deus cria o homem e a mulher, ele o cria já com corpo, alma e espírito, né? Que são realidades que não podem ser separadas, a não ser na morte, né? Quando, para nós, o que é a morte? Para nós cristãos, a morte é a separação do corpo e da alma, né? Enquanto a vida, a corpo e alma. Então, não tem como eu cuidar só do meu corpo e esquecer da alma. E não tem como eu cuidar só da minha alma e esquecer do meu corpo. Então tá. Quando Deus cria a mulher, Deus coloca características únicas e especiais na mulher, que a gente vai vendo pelo lado da biologia, da ciência, que isso acontece desde a formação genética, né? Sendo lá que os cromossomos que formam lá a mulher, lá quando há a reunião do óvulo com o espermatozoide, é o XX e o do homem é o XY. Sempre vai haver um X, né? Desejo de Deus e que mostra para nós a dignidade da mulher para Deus. Né? É bonito porque o mundo hoje, pelo feminismo, pelas ideologias, tenta dizer para nós que a mulher é menor, que a mulher foi diminuída, que a mulher é menor que o homem, né? E Deus, já na criação, é tão bonito, ele dá o ponto alto da dignidade humana à mulher. Não existe vida humana sem uma mulher, né? Mesmo os homens carregam com eles o cromossomo feminino X, né? Então a base da vida humana é a mulher. Né? Foi desejo de Deus, né? Dar este lugar, né? Por isso que a igreja fala que a mulher é o ponto alto da criação de Deus, é o ápice da criação, é a obra-prima de Deus, né? E eu e você, nós precisamos saber disso para quê? Para a gente acreditar.
A gente precisa, porque o povo padece por falta de conhecimento, né? Então, se é por falta de conhecimento, a gente precisa saber para a gente crer, para a gente compreender melhor o amor de Deus por nós que somos mulheres e entender também por que as batalhas femininas são tão intensas, tão difíceis, dolorosas. É tão difícil carregar o feminino. Né? A sensação que o senhor me dava enquanto eu preparava essa noite era como se para nós fosse difícil carregar o feminino por causa das batalhas da vida. É muito mais fácil para nós a gente ficar mais parecida com o homem, que é o que o mundo tem feito com a mulher. O mundo tem operado uma masculinização em massa na mulher e uma feminilização no homem, né? Tem feito com que cada um queira abandonar aquilo que lhe é próprio. Por quê? Porque a gente precisa assumir, né, esse chamado de Deus que nos foi dado quando Deus escolheu que a gente ia ser a gente, né? Quando Deus nos deu o chamado da vida, né? É, aceitar e desenvolver a nossa sexualidade, né? Qual sexualidade? O masculino e o feminino, aquilo que Deus nos deu. E nós que somos mulheres, chamadas a ser mulheres, né? Precisamos conhecer aquilo que é próprio do feminino para que a gente possa aceitar e desenvolver, porque não é fácil, é uma luta. Andressa, por que é uma luta? Porque o pecado entrou no mundo e confundiu os corações e borrou a imagem e semelhança do homem com Deus, né? E essas coisas elas ficaram como que São Paulo fala como que visto no espelho embaçado, mas de forma confusa. Mas um dia a gente vai ver face a face e conheceremos como somos conhecidos. Né? Por enquanto, nós vivemos com os méritos do sangue de Jesus, desanuviando essas realidades da nossa vida e buscando, com os méritos de Jesus, aceitar e desenvolver aquilo que é próprio do feminino. O que seria próprio, então, do feminino? Quando a gente está no ventre da nossa mãe, antes mesmo das 8 semanas de gestação, a capacidade de comunicação do homem, né, já é modificada ali antes dos 2 meses, antes das 8 semanas, o homem recebe uma grande quantidade de testosterona que afeta as áreas da comunicação, justamente para dar para ele essa potência, esse vigor sexual, certo? A mulher não recebe essa quantidade de testosterona e ela desenvolve as capacidades de fala, de emoção de forma muito diferente do homem, né? Então, enquanto um homem tem ali uma quantidade de palavras que ele fala por dia, que a ciência estima em 7.000 palavras, a mulher consegue ter uma capacidade 3 vezes maior que essa, né? Estou dizendo aqui, não estou generalizando, tá? Estou dizendo assim que pode acontecer que tenham mulheres que falem pelo menos 3 vezes mais do que os homens. Talvez na sua casa você perceba essa diferença e você, como mulher, se doa porque gostaria que seu marido se comunicasse mais, falasse mais, entendesse mais, enxergasse melhor, né? E não é possível porque nós somos diferentes. Né? A capacidade da mulher reconhecer na face que a pessoa não está bem, dela reconhecer emoções na face da pessoa, já é conhecida desde antes de 1 ano de idade, né? Quando você compara bebês meninos com bebês meninas, você percebe que a bebê menina tem uma capacidade maior de reconhecimento da emoção, ela balbucia mais para pessoas, enquanto meninos balbuciam mais para objetos, para figuras, né? A capacidade de comunicação da mulher desde o ventre materno é diferente, porque nós não somos mulheres porque nós temos útero, vagina e seios. Nós somos mulheres porque a forma como a gente pensa é de mulher, a forma como a gente raciocina, a forma como a gente sente, a forma como a gente experimenta o mundo, ela é feminina. E isso não se dá só naquilo que diz respeito à emoção feminina, né? Ah, mulheres são sentimentais? São. Mulheres são mais sentimentais, porque elas conseguem reconhecer, nomear e dominar mais as emoções, né? Faz parte da área de domínio da mulher a emoção.
Mas a psique da mulher também é diferente. Como, Andressa, a capacidade multitarefa da mulher é muito superior à capacidade do homem, né? Mulheres são multitarefa, elas conseguem fazer coisas ao mesmo tempo com não só conseguem, elas fazem com maestria, enquanto os homens se dão melhor fazendo uma atividade a cada tempo, né? Aqui na minha casa eu percebo, tipo, quando eu vou fazer café da manhã, eu coloco o café para ferver lá na cafeteirinha, enquanto eu passo manteiga no pão para pôr na chapinha e às vezes eu consigo até lavar uma loucinha enquanto o pão está aquecendo, o cafezinho está fervendo, né? E a gente consegue dar conta da vida. Enquanto homem, meu marido, se ele for lavar a louça, ele vai lavar só a louça. E daí depois ele vai colocar o café para fazer. Depois ele vai fazer o pão. Então aquilo que eu faço em 10 minutos, o Diego vai demorar meia hora para fazer. A gente toma café mais tarde quando ele prepara, né? Porque os homens vão ter realmente essa capacidade de realizar tarefas individuais, né? O ímpeto do homem de realizar fora do lar é muito maior do que o da mulher, né? A mulher, se ela tiver com seus relacionamentos tumultuados, ela vai se sentir angustiada, né? Agora, um homem, se ele tiver não ter conquistado alguma coisa que ele queria, né, tal, ele vai se sentir muito deprimido, né? Então, são forças diferentes, não maiores nem menores, né? Enquanto a força masculina está no ataque, a da mulher está na defesa, né? A mulher tem uma tendência a fechar-se no mundo interior. Por quê? Porque mulheres possuem mundo interior, uma capacidade de compenetração, de pensamento, de organização mental, de organizar processos, de ver além. A mulher tem isso. O homem vai ver de forma imediata. Você conta uma situação para o homem, ele vai querer resolver falando para você o que você tem que fazer. Não, mas é só você ir lá, pegar tal coisa, aí vai ter um dinheiro, e daí você. Nananana, resolve. Mulher não. A mulher está pensando em com quem ela vai precisar falar, quem ela vai ver, no processo, o que que ela vai precisar fazer, né? Uma cliente minha falava esses dias, em relação a gente sair de casa, né? O homem vai sair de casa, ele pega a chave do carro e sai. Fala, vou sair. E ele sai. A mulher, para sair de casa, a gente pensa que a gente tem que deixar a roupa bater, aproveitar para deixar alguma coisa no forno. Antes a gente passa um paninho na casa, antes a gente troca o bebê, a gente confere a bolsa, a gente faz, né? Antes, a gente não pega a chave e vai. É quase incapaz a gente fazer isso, né? Quando a gente só pega a chave e vai, a gente esquece alguma coisa, a gente murmura por dentro, a gente se cobra por não ter se antecipado às situações que poderiam estar acontecendo. É próprio da natureza da mulher. Próprio da natureza da mulher é acolher. Se a gente falar ali da parte física, né, do homem e da mulher, a gente vai ver que os órgãos sexuais do homem são mais para fora, que já vão demonstrar essa força, essa potência, esse ataque e essa visibilidade, enquanto da mulher são mais internos, né? Os órgãos, a parte da vagina da mulher totalmente escondida, né? O clitóris totalmente escondido, o canal vaginal totalmente escondido, que já vão mostrar uma interiorização da mulher, uma capacidade de interiorizar, uma capacidade de acolher, uma capacidade de trazer para dentro. A mulher é a criatura de Deus que tem a capacidade de transformar no seu interior e devolver para o mundo de forma melhor. Andressa, como é que isso acontece? Pela mentalidade, pela forma da mulher pensar, pela forma da mulher sentir. E isso é expresso fisicamente pela presença do útero da mulher, né? Que pega um espermatozoide, um óvulo, e transforma numa vida, né? O útero da mulher, que é bem pequenininho, né? É capaz de se expandir 7 vezes o tamanho para acolher o bebezinho, né? Então, essa capacidade da mulher se expandir por dentro, da mulher trazer situações delicadas, difíceis para dentro do seu coração, acolher isso dentro dela, expandir.
Não é diminuir as situações. A mulher não faz o bebê ser pequenininho dentro dela para sempre. Ela se transforma, ela se expande, ela se espreme para que aquele bebê cresça. Assim também a mulher é chamada a fazer a chamada, e a gente sente esse chamado na nossa vida, a fazer com muitas situações, né? As mulheres aqui que são casadas, as que namoram, né, vão saber, né, que sentem, ou todas nós, né, no relacionamento com os nossos pais, de amizade, o quanto a gente não pode ser impetuosa, o quanto a gente não pode ser ferro e fogo, porque se a gente trouxer essas situações para dentro do nosso coração, o jeito que a pessoa falou com a gente, não, mas a pessoa estava nervosa, não estava num bom dia, não, aquilo aconteceu de forma, né, teve tal e tal situação que envolveram, a gente consegue. Por qual seja teu temperamento, isso não é uma questão de temperamento, isso é uma questão de formação do ser da mulher. Você consegue trazer essas realidades para dentro, meditar nessas realidades. Não estou dizendo que isso é devagar, como a Andressa melancólica faz, mas você tem essa capacidade de não pensar a ferro e fogo e devolver para o mundo de forma melhor. Tá tudo bem, vai passar. Eu estou com você. Vou ficar aqui com você até passar, né? Então, essas características, irmãs, elas são características femininas e são características maternais, que vão expressando a capacidade da mulher maternar, né? Quando a gente fala, tem outras coisas tão bonitas, né, a respeito do ser mulher que a gente pode ir falando, mas quando a gente fala da parte da beleza do corpo, né, quantas de nós sentem o seu corpo feio, né, não conseguem ver valor no seu corpo? Eu estava estudando, achei tão legal, porque Deus é bom com a gente, né? O mundo quer erotizar a mulher, o mundo quer falar do corpo da mulher e ensinar a gente que só é bonita quando a gente é sensual, quando a gente é sexy, quando a gente é gostosa, né? Não sei o quê. E Deus vê o valor na criação dele, né? Eu estava fazendo um estudo aqui. E fala que na Bíblia, em 260 ocasiões, se fala das entranhas maternas do Senhor, né? Deus se comparando a uma mãe, né? Que o amor de Deus é. E ele fala muitas vezes, né, que seu amor é comparado ao amor de uma mãe, né? Que se a gente fosse tentar entender de alguma forma o amor de Deus, a gente olharia para o coração de uma mãe. E depois que eu me tornei mãe, muitas vezes preguei sobre isso, eu falo assim, miserável. Miserável essa comparação, porque o amor de Deus é muito superior ao amor que eu trago no meu coração, né? Quanto eu preciso crescer como mãe para poder essa palavra ser sobre a Andressa, sabe? Eu fico pensando nisso muitas e muitas vezes eu medito. O quanto eu preciso melhorar como mulher, crescer como mulher, para que essa palavra seja sobre mim, né? E quanto eu preciso conhecer sobre o feminino e não me deixar levar por aquilo que é masculino, né? É, e tal. Mas aí a palavra de Deus vai falar, até é bonito, lá em Lucas, eu estava vendo, lá em Lucas 11:27, fala assim, né, que e aconteceu que dizendo essas coisas, uma mulher dentre a multidão se levantou. Levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamaste, né? E Jesus fala para ele, para ela, né? Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, né? A palavra de Deus fala muitas vezes sobre os seios maternos da mulher, né? Se você for ver lá em Cânticos, Cântico dos Cânticos, né? Vai falar muitas vezes sobre o seio, sobre a força do corpo da mulher, né? Ó, lá em Cântico dos Seios da Mulher fala 8 vezes, né? E justamente por essa capacidade única da mulher nutrir, né? É, e hoje, os seios pra gente, eles são tão sexualizados, né? Que quando a gente vê mulheres amamentando hoje em dia, né?
vê-se mulheres amamentando, você tem que se cobrir inteira porque você amamenta, porque o seu seio é um objeto sexual, né? É só para o prazer. E não, os nossos seios são para nutrir, são também para nos dar prazer. Deus colocou terminações nervosas nele, né? Que massageados da forma correta e tal, dão prazer para a mulher. Isso é bom, é agradável a Deus, mas eles não são só isso, né? E esse mistério da femininidade, né, que vai se revelando através do corpo, através do ser da mulher, da capacidade da mulher pensar, da capacidade da mulher sentir, experimentar o mundo, né? E isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso, né? É muito bonito, né? É claro que o homem também, né, dentro das suas questões, é chamado a ser pai, mas a mulher é chamada a ser mãe, é chamada a receber. Essa é a vocação profunda, né, da mulher. Hoje não tem como a gente ir falando sobre tudo, porque o grupo vai até as 9 e alguma coisinha, né? 9h10. E a gente tem mais uns minutinhos para que a gente possa rezar. Mas gostaria, assim, que você fosse deixando trazer isso no seu coração, né? Essa semana aconteceu uma situação aqui na minha casa que eu discuti com meu esposo e eu percebi em mim, assim, um movimento de que o primeiro movimento quando uma coisa acontece em mim é que eu queira me fechar e não falar mais nada com a pessoa, sabe? Isso acontece comigo, ou que eu queira discutir um livro, que eu queira me afastar, sabe, do meu casamento, e que eu queira falar tantas coisas assim sobre o casamento. E nesse movimento, né, do que aconteceu essa semana, assim, eu fui meditando, eu fui sendo encontrada por Deus mesmo, e o Senhor me dizia assim: não abandona o ser mulher. Ser mulher é é ser cheia de ternura. Eu falo, Senhor, tô com raiva. Estou com raiva. Não quero ser cheia de ternura agora. Mas o Senhor me levava assim a um movimento de aproximação. Está me levando, né? Estamos construindo essa adaptação aqui daquilo, né? Mas o Senhor ia me dizendo assim: não se feche, não desvie o rosto. É, fale mais brando, né? Senhor, né? Tem hora que eu choro por dentro e eu falo assim para o Senhor que é só com a ajuda dele para ser mesmo quem a gente é chamado a ser, né? É a graça dele que nos leva a essa verdade de vida, né? E eu dizia assim para ele: Senhor, como é que eu vou falar para as meninas essa semana sobre ser mulher se eu não for cheia de ternura? E daí eu me forcei por amor, de verdade mesmo, por amor ao ministério, sabe, assim, a viver a verdade, né? A não fechar os olhos, a decidir amar primeiro, a ser a primeira que pede perdão. E o Senhor me dizia assim: não é fraqueza pedir perdão. Eu falava, Senhor, eu sei que não é fraqueza, mas ser a primeira a pedir perdão é difícil, né? E o Senhor ia me falando assim de como Ele queria nos capacitar a ser essas mulheres como que com uma bravura interior em defender aquilo que é ser mulher. E o Senhor me falava assim que Ele sabia o quanto isso era difícil dentro das nossas realidades, convivendo com os homens e as mulheres que a gente convive, porque muitas vezes, quando a gente quer ser feminina, a outra pessoa quer exigir de nós o que o mundo exige, que nós sejamos masculinas. Seja firme, seja mais grosseira, se imponha, né? E não é que a gente não vai se impor, é que a gente não vai se impor pelo grito, né? A gente vai se impor pela ternura. Mas fala, Andressa, eu aprendi que ternura é uma coisa meio de gente boba, uma coisa assim meio de gente melada. Não, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Porque senão, se a gente não encontra esse equilíbrio, a gente vai ser aquelas pessoas pegajosas, né? Aquelas pessoas que só ficam querendo relar, entender, perguntar: ai, mas o que aconteceu? Por que você está assim? Parece que você não está bem. Ai, estou sentindo que você não está bem. Não é essas mulheres que nós somos chamadas a ser, nós somos chamadas a ser mulheres temperadas pelo Espírito Santo que assumem o feminino de verdade, mas com tudo que o feminino tem. E o feminino tem força, irmãs, força que muda o mundo, força que estrutura o mundo. Não fosse isso, o cromossomo X não estaria em todo mundo, está entendendo? É uma força estruturadora.
É uma força de equilíbrio, de ordem, de poder, entende? E conforme foi passando, né, esses dias, que faz tempo já que a gente quer meditar sobre esses assuntos, a gente não sabia como encaixar, né? Foi passando assim, esses dias, o Senhor foi mostrando, né, esse caminho que Ele quer que a gente trilhe, que a gente descubra, né, que a gente se descubra neste caminho, né? É um chamado de Deus para nós, né? Eu queria que hoje nessa introdução, né, na semana que vem a gente vai ver mais sobre um pouco sobre a maternidade espiritual, sobre como viver esse chamado, essa vocação à maternidade sem sermos mães biológicas. Mas uma coisa que o senhor ia falando para mim que eu gostaria de adiantar a você é que o senhor me dizia muito sobre os processos interiores, né? É, depois que eu me tornei mãe, eu agradeci a Deus por ter uma vida junto com ele anterior à maternidade, né? Anterior a ser mãe. Eu agradeci ao Senhor por 10 anos eu ter coordenado grupo de jovens. Eu coordenei grupo, eu coordenei tanto jovem que eu realmente acreditava que eu nunca seria mãe biológica, porque tinha tantas pessoas perto de mim que vinham conversar comigo, pedir ajuda, que vinham se aconselhar e tal. Eu falava, Senhor, eu acho que eu não serei mãe biológica por conta da maternidade espiritual, né? Eu sempre achei. Estou falando para você que eu acho que eu nunca falei isso para ninguém direito, assim. A forma como eu vivi a maternidade espiritual é tão profunda, tão enraizada em mim, que eu achava que eu realmente não tinha necessidade de ter filhos. Eu não tinha nenhuma necessidade de ter filhos do ventre. Eu me sentia feliz. Eu e meu esposo, a gente conversava muito sobre isso, como a gente era feliz servindo a Deus na igreja e amando aquelas pessoas que o Senhor aproximava de nós, sendo para aquelas pessoas um refúgio paterno e materno, ainda que novos, né? Ainda que jovens que éramos, né? Mas a gente via com sobrinhos, com crianças. Vocês não conhecem meu esposo, mas de aqui vocês conhecerem, eu falo para ele, ele é um imã de criança. É uma coisa espetacular. Ontem a gente foi no aniversário, ontem não, quinta, quarta, terça que eu preguei lá na vila, né? A gente foi no aniversário, as crianças iam chegando e iam cumprimentando o tio Diego, sabe? Queriam estar perto dele, queriam falar com ele. E eu ficava olhando assim, falando, Senhor, né? Que bonito. Porque esse chamado, essa forma de viver, não é sobre ter os filhos ou não, esperar por eles ou não, mas é uma forma de deixar Deus ser Deus dentro da nossa vida. Isso eu vivi dentro do casamento, mas pude viver anterior já ao casamento, né? Antes mesmo da gente se casar, essa questão da maternidade espiritual. E daí se fala assim, Andressa, mas o que é isso? É essa força que a gente tem, essa ternura, essa capacidade de acolher, de ouvir, de estar próximo, doada, né? A capacidade que a mulher tem de se doar, de se renunciar. Minhas irmãs, se eu nunca tivesse deixado uma coisa por fazer para poder ter ajudado outra pessoa, né, na minha vida, eu acho que quando eu fosse mãe, como fui, eu teria surtado de ver as coisas que eu queria fazer na minha hora não poderem serem feitas na minha hora, né? Se eu não tivesse vivido os desafios que eu vivi, os sacrifícios que eu vivi nessa questão assim da vida, né? Nisso que a gente chama de maternidade espiritual, dificilmente eu poderia olhar para o meu filho e dedicar a ele minutos tão horas, às vezes, tão só dele, porque as coisas são para depois, as pessoas vêm primeiro, né? A roupa tá sempre lá para lavar, a louça tá sempre lá para lavar, a roupa tá sempre lá para dobrar, sempre tem chão para limpar, calçada para lavar, e isso pode tirar a nossa paz, né? Eu sempre vou encontrar um momento para estar com meu esposo,
ainda que eu tenha filhos, né? Por quê? Porque esse encontro não é só da forma como a gente sai de casa, não é a forma como a gente tem um tempo só nosso, ou como a gente relaxa, ou como a gente tem relação sexual e tal, mas é um encontro na alma que se dá justamente por essa complementariedade, capacidade de se unir, mas que a gente se olha e se encontra, e depois a gente consegue se encontrar na cama também, né? Mas por quê? Porque tem uma busca por união, tem uma busca por diálogo, tem uma busca por carinho, não só por carícia, né? E essas coisas, elas são para ser desenvolvidas não só depois que a gente tem filhos, elas são para ser desenvolvidas já agora, né? A capacidade de demonstrar amor que a gente tem precisa ser uma habilidade, né? A gente precisa melhorar na capacidade da gente demonstrar amor. Porque se a gente só demonstra amor pelos toques físicos, então a gente tem um problema, né? Porque daí é só pela carícia, a gente não sabe demonstrar carinho, né? Como é o carinho para você? Como você demonstra carinho? Como as pessoas da sua casa se sentem amadas por você enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha? Né? Essas coisas vão desenvolver em nós uma força, uma carcaça interior, para que na hora que os filhos biológicos cheguem, se esse for o dom que Deus está nos reservando, o chamado que Deus está fazendo à nossa família, quando os filhos chegam, os desafios são menores. Por quê? Porque essa carcaça interior é como se fosse uma despensa interior da vida da formiga, sabe? Que foi juntando alimento, alimento para as horas de dificuldade, para as horas por exemplo, se você só sabe falar com Deus num momento muito específico de oração, talvez quando os filhos cheguem, você não encontre mais um momento longo de oração, uma forma, que você achava coerente, certa, reta de fazer oração, você não consiga encontrar com Deus. Porque você não vai encontrar com ele nas pequenas coisas, né? Então, essa maternidade espiritual é esse chamado a ir desenvolvendo habilidades, processos, né? Então, tenho amigas, né, que depois que foram mães não sabiam mais cozinhar. Por quê? Porque você só sabe cozinhar em silêncio, quieta, cortando as coisas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, nós não podemos, nós não temos o direito, como mulheres, sendo multitarefas, recebendo de Deus um dom, que é um dom mesmo, a capacidade aumentada de fazer coisas ao mesmo tempo. Nós não podemos ser essas pessoas que são limitadas mentalmente, dizendo, eu só consigo fazer as coisas assim. Maternidade espiritual é aquilo que a gente estava falando ali do útero, que se expande. Então, essa capacidade de me expandir. Ai, Andressa, recebi visita em casa, eu fiquei tão irritada, porque não sei o que, não sei o que, tive que fazer comida, e depois eu tive que lavar louça, e depois não sei o que, e ninguém me ajudou. Bem-vinda. A vida muitas vezes é assim. E resistir a isso com amor, com ternura, com júbilo, com contentamento, gratidão, vai criando uma força interior. Para que na hora que você precisa sozinha, com as crianças pequenas que não respeitam espaço, que não tem limite, que não sei o que, blá blá blá, você não se sinta usada, abusada, que você não se sinta menor, culpada, que você não se sinta não olhada por Deus, pelo contrário, que você olhe para aquelas crianças brincando e você consiga ver Deus que agiu poderosamente. Essa Andressa, tem umas mulheres que vivem a maternidade de uma forma que é uma ilusão. Sim, parece ilusão para quem não crê. Parece ilusão para quem não descobriu o que é ser mulher. Parece ilusão para quem não perseguiu o que é ser mulher feminina. Parece realmente. Ai, Andressa, uma pessoa que eu conheço, né? Agora, depois que eu fui mãe, eu não consigo mais tempo para ir na manicure, porque tudo tem que levar a criança, que não sei. Pô, bem-vindo! Mulher não é só fazer a unha. Ser feminina não é sobre fazer a unha, não é sobre estar com as unhas intactas, a maquiagem em dia, a roupa muito bem feita, muito bem passada, com melhor caimento, maior investimento. Ser feminina não é só sobre isso. Essa é uma parte muito pequena da feminilidade que expressa, porque o corpo expressa, a imagem expressa uma parte do que é ser mulher, uma parte do feminino, mas
O que expressa o que é ser mulher está na forma como você pensa, raciocina, sente, experimenta o mundo, digere o mundo e atua no mundo. Isso é ser mulher. Essas coisas. O restante, um dia você tá com uma roupa nova, um dia você tá com a roupa velha. E é assim que é. Um dia você tá com a roupa repetida, um dia a roupa não, um dia você engorda, outro dia você emagrece, um dia os peitos estão para cima, outro dia eles estão mais caídos. Um dia deu tempo de passar maquiagem, outro dia não deu, mas nem por isso eu não sou mulher, entende? Um dia meu cabelo tá mais bonito, outro dia tá mais curto, outro dia cada, né? Depois que a gente é mãe, nasce um monte. Olha, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é do Jeremias, ó. Agora eles estão compridinhos, já estão conseguindo ficar presos. Mas depois que a gente é mãe, que cai os cabelos, e depois nasce, a gente passa por aquele tempo que os cabelos ficam tudo arrepiados. Nem por isso eu deixei de ser mulher, porque os cabelos não estão mais impecáveis. Porque eu não consigo ir no salão ficar 3 horas seguidas para fazer a hidratação e o preenchimento dos fios, e não sei o que, blá blá blá. Ou porque o dinheiro não dá mais para fazer isso. Eu não perdi nada, eu ganhei. E a visão de ganhar na vida da mulher só vem da compreensão da feminilidade. É por isso, irmãs, que o mundo tenta mascarar o feminino para nós. O mundo, o demônio, como que o demônio trabalha nas nossas vidas? Ele compartimenta as coisas, como se fosse possível você olhar só para um pedaço. Acessórios. Mulheres gostam e querem usar acessórios. Roupa, cozinhar, tem que saber cozinhar, tem que saber lavar roupa, arrumar a casa, blá, blá, blá. O mundo compartimenta e segmenta as coisas, porque é assim que o demônio faz, ele faz você se distrair numa pequena parte. Só que Deus não nos fez pequena parte. Ele nos fez esse todo, essa realidade, essa totalidade unificada. E ele nos convida a não nos distrair do essencial. Andressa, como é que eu vou atirar para todos os lados? Ninguém está te chamando para atirar para todos os lados. O que o Senhor está me chamando é para que no momento do agora eu assuma ser mulher. Andressa, como? Diante da realidade. Eu não vou reclamar que ninguém fez. Eu vou fazer. Com que força, Andressa? Eu tô cansada. Com a força do momento presente que Deus vai me dar. Eu vou pedir para São José Maria Escrivá. E ele vai me dar a força do agora. Ele vai interceder por mim junto a Deus para que me seja derramada a força do agora. Diante do monte de roupa que tem para dobrar, diante do trabalho que tem para ser feito, diante do grito que eu queria dar e eu não grito, mas não porque eu murmuro por dentro, porque eu escolho devolver para o mundo a realidade de uma forma melhor. Eu escolho usar as armas que Deus me deu para devolver ao mundo, as realidades de uma forma melhor. Como é que a gente faz isso? Com a força de Deus, com o auxílio de Deus. É só por Ele, com Ele e nele que é possível ser mulher totalmente plena nos dias de hoje, irmãs, numa luta que não tem fim no nosso interior, no nosso coração. Assumir todo o tempo ser feminina, ter vitória no feminino, não nos contentar e ser masculinas, né? Porque é muito mais fácil para nós ser masculinas em muitas coisas, né? Mas depois a gente fica com dor, a gente sofre, a gente se angustia. E quando a gente é feminina e a gente vence no feminino, a gente se sente vitoriosa. E a sensação que o Senhor me dava, né, enquanto preparava essa noite para nós, era justamente que Ele queria nos dar a sensação de vitória, que não era uma impressão ou uma ilusão a respeito das nossas vidas, mas uma certeza, uma força interior sendo construída dentro de cada uma de nós, a vitória do ser, potência, conquista do ser mulher. Achei absurdo isso de bonito. Não sei como está sendo para você, né, essa noite, mas queria convidar você a rezar comigo agora, né, que a gente pudesse rezar, colocar diante do Senhor os desafios que nós temos de assumir o feminino em nós. Não sei no que para você é difícil, não sei se é na praticidade, né? Você foi ensinada a ser muito prática, muito rápida, resolver tudo muito rápido, você atropela tudo e todo mundo. E o Senhor tem te convidado, te chamado a ser, a não atropelar tanto as coisas, a esperar mais, a ser mais delicada no trato com as pessoas.
Não sei quem é você diante de Deus, quem você tem sido na sua casa, na sua família, quem você precisa ser. Mas eu sei que Deus sabe, Deus conhece, Deus sonda e Deus quer nos dar a força necessária para sermos as mulheres que as nossas famílias precisam. E diante dessas realidades a gente se sinta forte, potente, capaz, amada por Deus. A sensação que o Senhor vai me dando é como se algumas de nós se sentissem mesmo como que invisíveis nas suas casas. Como se para você ser mulher fosse ser invisível, ficar sempre quieta, sempre, sabe? E é justamente o contrário. Eu sinto mesmo o Senhor tirando você dessa invisibilidade e dando a você um protagonismo dentro da sua família, como se você puder, parece que você não é casada. A sensação que o Senhor me dá é como se você visse as realidades como de fora e você soubesse o que fazer, mas por questão assim do que você imagina ser virtude, do que você aprendeu como virtude feminina, você se cala, você não fala. Não é sobre isso ser mulher. Né? Nossa Senhora, que era a mulher que silenciava, guardava tudo em seu coração, disse àqueles homens: fazei tudo o que ele vos disser. Mesmo Jesus dizendo que a hora dele não tinha chegado, ela sabia o que era necessário. Ela não confrontou Jesus, que era o Rei e Senhor, mas ela disse o que era necessário. Fazei tudo o que ele vos disser. Muitas vezes eu e você também precisamos falar de forma moderada, contida, tranquila, amorosa, cheia de ternura, mas nós precisamos falar. Vem sobre nós nessa noite, Senhor, dando-nos a graça mesmo do batismo no Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, como em Pentecostes, mais uma vez sobre a minha vida, a vida de cada uma das minhas irmãs aqui presentes e reunidas nessa noite, Senhor. De forma que nós possamos ser batizadas no Teu Espírito, sermos cheias do Teu Espírito Santo. Senhor, aonde há a guerra no nosso interior, Senhor, do feminino, contra o feminino, traz, Senhor, a paz da tua presença, Senhor, ensina-nos. Ensina-nos a ser mulheres segundo o teu coração. A sensação que o Senhor me dá é como se a gente golpeasse a espada, tivesse uma guerra mesmo no nosso interior, como se a gente quisesse ser diferente, fazer diferente. E muitas vezes a gente vai falhando, né? E o Espírito Santo vem nessa hora, mesmo como essa força nova, né? O Senhor nos convida a baixar as armas e deixar Ele fazer, deixar Ele nos mostrar. A sensação que o Senhor vai me dando é como se nessa guerra que a gente guerreia com as armas, né? Com as espadas, a gente não desse espaço para Ele dizer o que Ele quer que nós façamos. Abra nessa noite, Senhor, os nossos ouvidos. Se você quiser, você vai dizendo ao Senhor assim: Senhor, abre os meus ouvidos. Abre meus ouvidos para te ouvir, Senhor, porque eu quero ouvir a instrução que o Senhor tem para mim. A realidade é essa, irmãos. O Senhor quer nos dar instruções. O Senhor sabe que nós não sabemos como fazer, nem como orar, nem como pedir, como convém, mas Ele quer nos dar as instruções nas nossas vidas, que nós possamos acolher a voz do Senhor na nossa vida. Ainda que doa nossa alma por dentro, porque muitas vezes dói, o consolo já vem do Senhor e da própria vitória do Senhor nessas realidades. O Senhor vai me dizendo que é sem demora que Ele age na vida nossa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vem depressa, o Senhor não demora para nos socorrer nas nossas realidades. Senhor, obrigada. O Senhor está conosco. Eu vejo mesmo o Senhor assim se mostrando presente nas nossas casas. Ele vai dizendo: eu estou convosco, eu estou com você, eu estou com você. Acredita, eu estou com você. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós. Vejo, Senhor, mesmo uma presença forte, poderosa de Jesus alcançando as nossas casas nessa hora, preenchendo os cômodos da nossa casa, para que a gente não tenha dúvida de que agir com o Senhor é melhor do que agir sozinhas. Obrigada. Vejo mesmo como se o Senhor fosse preenchendo esses espaços de forma que a gente não duvide de agir com Ele, nele, por Ele. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor preenche os espaços da nossa casa e do nosso coração, da nossa vida. Obrigada, Senhor. Eu vejo como se o Senhor
se colocasse diante de nós como uma cama macia, né? Como aonde a gente pode repousar, a gente pode tranquilizar a nossa cabeça, como se algumas de nós trouxessem hoje a mente muito agitada, o coração muito angustiado, com coisas que você precisa resolver, coisas que você queria que alguém te ajudasse a resolver, que você não sabe como fazer, e o Senhor se coloca como uma cama macia. Deita. Deita nessa cama que o Senhor prepara para você e repousa no Senhor. Não é tempo de resolver todas as coisas. Obrigada, Senhor. Eu vejo o Senhor organizando palavras nesse travesseiro. Quando você deita no travesseiro, ficam muitas palavras, ficam muitas coisas, cenas nesse travesseiro. Você não descansa bem. E o Senhor vai dizendo que Ele quer organizar esse travesseiro para você. O Senhor quer cuidar dos teus pensamentos, das suas preocupações. Entrega para Ele nessa noite, minha irmã. Entregue para Ele as suas preocupações, as suas angústias, as suas ansiedades. Ele tem cuidado de nós. Ele se coloca no nosso meio como aquele que preenche, como aquele que cuida, como aquele que sara, como aquele que sabe. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco aqui nessa noite. Tu és o nosso bem maior, o vitorioso, o maravilhoso, cheio de glória. Dá para nós, Senhor, nessa noite um presente, uma capacidade aumentada de amar, uma capacidade aumentada de nos doar, de não olhar tanto para nós mesmas, mas olhar em primeiro para o Senhor e para aquilo que o Senhor nos pede nessa hora. A sensação que o Senhor me dá é como se você se sentisse fazendo uma refeição e sempre na hora que você vai morder, você precisa fazer alguma coisa para outra pessoa. É bonito até. É sempre assim, na hora que você vai se deleitar, você vai se experimentar as coisas boas, é como se você fosse chamada a socorrer alguém. Vá agradecendo o Senhor por isso e vá pedindo a Ele a capacidade de fazer o que é preciso na hora necessária, né? Porque eu sinto que dói no teu coração não poder experimentar, e a sensação que o Senhor vai me dando é como se esses lugares aonde Ele está te levando, essas pessoas a quem você está sendo chamada a ajudar, né? Essas situações que você está sendo chamada a resolver fossem um verdadeiro banquete. E você está distraída, querendo comer a refeição. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. A sensação que o Senhor me dá é que se você for presente nessas situações que você está sendo chamada a ir, né, você vai receber ali, naquela situação, o banquete do Senhor. Obrigada, Senhor. É um vencer o seu egoísmo, vencer mesmo o egoísmo. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque o Senhor cuida dos pormenores da nossa vida. Aquele que sempre será, o Rei da Glória, o poderoso, o justo juiz, Jesus misericordioso, nosso Salvador e nosso Senhor. A Ti, Senhor, nós recorremos nessa hora e entregamos todas essas situações, Senhor, do coração de cada uma das minhas irmãs nessa hora, o Teu sacratíssimo, maravilhoso, amoroso coração sagrado, Senhor, que se abre diante de nós nessa hora para receber as dores, as feridas, as labutas, né? As lutas do nosso coração de mulher. O Senhor que sabe quão difícil é para nós sermos mulheres autênticas neste tempo. A Ti nós colocamos esse desejo que temos de sermos autênticas mulheres cristãs, segundo o Teu coração, no Teu coração, e pedimos, dá-nos a graça. Diga ao Senhor assim: Senhor, dá-me a graça de ser uma autêntica mulher segundo o Teu coração. Dá-me a graça de romper com os padrões deste mundo e viver o que o Senhor tem preparado para nós. Dá-nos essa graça nessa noite, Senhor. Fica conosco. Enche o nosso coração da tua paz, da tua ternura, do teu amor, porque aí sim, Jesus, aí sim nós poderemos amar verdadeiramente, nós poderemos nos doar verdadeiramente, porque daremos de ti aos irmãos. Fica conosco, Jesus. Ampara-nos no teu coração. Sensação que o Senhor me dá, mas para a gente ir encerrando essa noite é justamente essa, dele nos guardando no seu sagrado coração,
como que para que nós não nos sintamos desamparadas, nem com medo, nem surja no nosso coração aquela dúvida de será que vale a pena? O Senhor nos coloca dentro do seu coração, para que nós não tenhamos dúvida. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu poderoso amor que se derrama sobre cada uma de nós nessa noite. Fica conosco. Vai dizendo ao Senhor assim: fica comigo, Senhor, fica comigo. Tu sabes das minhas lutas, tu sabes das minhas guerras. Fica comigo. Se o Senhor estiver comigo, Senhor, tudo será possível, tudo será possível, tudo será realizado. Fica comigo, fica conosco. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Né? E a ela, né, que é a Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra, Rainha dos anjos, soberana Rainha da nossa vida, que nós possamos recomendar mesmo nessa hora, né, a sensação que eu tenho de Nossa Senhora recolhendo essas nossas orações, os nossos esforços, mesmo, e ela intercedendo por nós junto a Jesus, ela que é mulher, mãe, né, e que sabe tudo, a mãe querida mesmo, nos guardando no seu imaculado coração. Vamos rezar uma salve rainha em honra a Nossa Senhora que cuida de nós e que, conhecendo as nossas lutas, intercede por elas. Salve rainha, mãe da misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos que a nós volvei, e depois deste desterro mostrai em Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. E a palavra que guarda para nós essa noite está lá em Timóteo, né? 1 Timóteo fala que a mulher será salva pela maternidade. Não é maternidade biológica, irmãs, é a capacidade da gente assumir o feminino de forma maternal na nossa vida. Amém? Amém. Amém. Meu Deus. Meninas, antes da gente partilhar, eu queria ver com vocês para a gente tirar a fotinha. Antes de eu esquecer e também aproveitar que tem bastante mulher. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. Bom, vamos lá. Então, vou contar até 3, tá? 1, 2, 3. Deu certo. Gente, não, não deu. Novamente. Oi, Anne! Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto, meninas, tá certo. É, vamos para a nossa partilha. Alguém tem alguma coisa para falar? Algum sentimento? Eu queria falar bem breve, assim, que eu acho muito, muito bonito quando o tema das pregações são esses, né? É, eu tinha escrito que eu não ia falar, mas tudo bem, Jesus. E, e é bonito a forma como Jesus toca, né, a alma nesse sentido feminino mesmo, como a gente tem esse chamado enquanto mulheres. É desafiador, é difícil, às vezes a gente não entende, rejeita, se descabela, mas é aquilo que Jesus tem no coração dele para nós, né? Para cada uma de nós enquanto mulheres mesmo.
E é isso, acho que é isso hoje. O que eu queria partilhar com vocês foi muito bonito, né? E ouvindo assim a Andressa falando, e daí a gente vai se pegando para ir refletindo, né, sobre as coisas que vai acontecendo no dia a dia, as situações, que realmente, né, quando a Andressa falou da questão, né, do inimigo vir para ir nos roubando, né, aos poucos essa feminilidade, e é bem isso mesmo, né? Principalmente no mundo atual que a gente vive, né? Para nós mulheres que somos assim mais jovens, né? O quanto isso tem impactado, né? Nas nossas vidas, mas é ter essa certeza mesmo de um Jesus que nos chama a sermos femininas e aceitarmos o nosso chamado enquanto mulheres e ter a certeza de que é esse desejo do coração dele, né, para nós e que ele vai nos dar o sustento para servirmos, né, dentro do nosso chamado. Exatamente. E como que o mundo hoje, assim, é, como que já vem há um tempo, e a Andressa falando como a gente foi percebendo como a gente já vem há um tempo sendo impostos para nós que nós devemos ser totalmente independentes, que nós não precisamos dos homens, que nós não precisamos de nada, que nós não precisamos da família, né? Que hoje e usando também, lógico, existem casos e casos, mas usando também a violência contra a mulher como uma forma da mulher se é, privar da maternidade, se privar de servir a sua casa, de servir a sua família para conseguir o dinheiro, para se caso o seu marido te largue, você não fique, né, de mãos atadas. E eu vejo assim, quanto que esse pensamento vem dominando, sabe, cada dia mais as mulheres. Porque a gente sabe, não são, né, existem casos, mas é muito difícil numa separação, por exemplo, que é muito triste, né? Que uma mulher saia com uma mão na frente e outra atrás, que ela não tenha nenhuma assistência, nada, que ela não tenha nada, né? Não só financeiramente, como um apoio de uma família, né? E como que isso vem, eu vejo da época da minha mãe, assim, dela dela, assim, do jeito que cresceu, né? Que tem que ser independente, que ela tem que ter o dinheiro dela, que ela tem que trabalhar fora, que isso, onde já se viu, a mulher fica em casa, né? Cuidar da família e dos filhos, isso não existe. A mulher precisa tomar o lugar dela na sociedade. E a Andressa falando, eu me vi muito nisso na questão do atropelamento de querer já resolver tudo na hora e se atropelar e se perder e tudo mais. E foi uma coisa que eu vi na minha vida, vi na minha casa isso acontecendo inúmeras, 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 inúmeras vezes. Porque minha mãe, ela trabalhava 3 períodos. Ela era professora, então ela trabalhava de manhã, tarde e noite. E eu me vi tendo que me virar sozinha, né? Muitas vezes, né? é, com as coisas da escola, porque ela chegava da escola, ela tinha ainda que corrigir prova ou fazer prova, então eu não tinha minha mãe para me ajudar dentro da casa numa dificuldade na escola, numa matéria, né? Ou uma conversa de mãe e filha mesmo, uma coisa que eu nunca tive. Então eu vivi minha mãe sendo vivendo atropelada, chegava da escola 10 para o meio-dia e 15 para uma ela tinha que sair. E ela achava que ela tinha que dar conta de fazer o almoço e depois lavar a louça, se arrumar e sair. Então, eu falando, falando aqui com vocês, eu me sinto atropelada, porque são memórias que vêm na minha cabeça, tipo, de uma forma que a gente foi criada para ser, né? Para ser independente, ser forte, não demonstrar fraqueza ou não demonstrar o sentimento. E isso, gente, isso é desgastante. Isso traz para nós assim um desgaste mesmo emocional, não só físico, mas emocional. E daí a gente acaba vendo todo esse surto que está acontecendo nesse mundo, né, dessa semana do bebê reborn, gente, assim, É porque vai contra a natureza, né, Isa? Vai contra a natureza. exatamente. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa resgatar aquilo que nós fomos criadas para ser, né? Resgatar esse sentimento de maternidade,
né? E hoje mesmo eu tava uma cliente minha e a gente não tava comentando nada sobre o grupo, ela é evangélica, né? E ela falou ela tava fazendo um curso de amamentação e a moça falou que a maternidade é um eterno doar e dor, né? A dor da gente ter que se doar, porque a gente foi criado numa sociedade onde nós precisamos ser egoístas, onde a gente tem que pensar na gente primeiro, depois nos outros. E, né, isso vai trazendo uma dor. E eu senti no falar dela o medo que ela tava de sentir a dor e da doação. Sabe, eu acompanhei a gestação dela desde o primeiro dia que ela descobriu, ela chegou lá, ela não me falou nada. Eu falei, você tá grávida? E ela falou, como você imaginou? Eu falei assim, por tudo que você está me falando, acho que você está grávida. E eu nunca tive filhos, né? E a gestação dela foi um eterno, meu Deus. Tipo assim, para mim foi um eterno, eu não sei o que fazer, eu não consigo. Eu tenho mãe, eu tenho sogra, eu tenho um marido que me apoia, mas eu não sei o que fazer, eu tô perdida. Eu tô, a gestação tá me afastando de mim. Mas é isso mesmo que ela afasta a gente de nós mesmos, mas para algo maior, né? Nós estamos colocando uma criança no mundo, nós vamos educar uma pessoa, um adulto, né? Enfim, eu falei demais. Alguém mais tem alguma coisa a dizer? Bom, meninas, para a gente encerrar então, se vocês quiserem mandar lá no grupo, ou mandar no celular privado do grupo também, algum testemunho, alguma coisa, ele vai ficar só entre duas pessoas, tá? O telefone privado do grupo, e ele fica lá, não sai de lá. Então, se você quiser compartilhar no nosso grupo também do WhatsApp, fica à vontade, tá? Eu vou sortear a capelinha. Jé, eu queria saber de você se você está morando aqui na cidade ou não, porque eu acho que você tinha mudado, né, para São Paulo. Eu não lembro. Sim, estou em Ah, São então, Paulo. então tá bom. Então, eu não coloquei o seu nome por causa disso, tá? Tá Eu bom. fazer a capelinha, o sorteio agora, daí eu mando aqui para vocês, tá, meninas? 2 minutinhos, já conseguimos. E o sorteio foi o número 9. Deixa eu ver aqui no chat, quem que é o número 9? A Thaís. Que bênção, mandei aqui, tá? O print para as meninas. Thaís, depois a gente entra em contato com você para a gente marcar de te entregar a capelinha, tá bom? Se você conseguir buscar ou se a gente conseguir entregar. Tudo bem? Depois a gente conversa então. Então, meninas, para encerrar, né? Que Deus abençoe a todos nós. E também agradecer mais o Senhor por essa noite, pela vida da Andressa, que com certeza ela faz diferença na vida de todo mundo, onde, por onde ela passa, e que o Senhor possa estar também nos abençoando, né, nos protegendo, nos guiando por mais essa semana que está acabando. Tá? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe a todos. Um beijo, fiquem com Deus. E até a próxima. E para quem está assistindo a gravação, Deus abençoe. Até mais. Beijo.